Alô, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Zarabatana Café, o Centro Municipal de Cultura Henrique Ordovás Filho. A gente está começando agora o segundo encontro do projeto Conversas Coreográficas Ideias em Movimento. E a gente está recebendo neste encontro o Matheus Brusa, que a gente depois vai falar sobre todas as suas habilidades na área da dança. É importante registrar que esse projeto é um projeto que foi selecionado no edital de 2025 do Financiarte, Fundo Municipal de Cultura, aqui de Caxias do Sul, da Secretaria da Cultura, e é por isso que a gente está aqui. Esse é o segundo encontro, a gente vai até outubro, com 8 encontros, sempre na última sexta-feira do mês, às 17 horas, aqui no Zarabatana. Eu vou fazer uma breve apresentação do Matheus, como ele se apresentou também, nesse material que está nas mesas e que pode ser levado para casa como uma referência para, do registro desses encontros do projeto. O Matheus é diretor, coreógrafo e pesquisador em dança contemporânea, desenvolvendo obras autorais que integram corpo, trilha sonora e luz. Premiado em importantes festivais nacionais, atua como jurado, palestrante e mantém colaboração artística internacional, ampliando sua pesquisa entre criação e tecnologia. Isso já dá muita coisa para falar, né, Matheus? Bem-vindo e obrigado por estar aqui, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Um oi para todo mundo que está aqui, galera que está aí no YouTube também assistindo, presenças que fazem parte da minha história da dança e que fazem parte atualmente, minhas alunas, minhas colegas de trabalho atuais também. Muito obrigado, muito honrado, muito feliz. Obrigado. É interessante já essa ponte entre dois momentos, né? Pessoas que fazem parte da tua história e pessoas que estão construindo a tua história atualmente. E isso é um dado significativo, porque a dança se faz de camadas, de reaproximações de experiências, né? O corpo, ele não dispensa, né, referências, ele está sempre acumulando e se reorganizando, né, enquanto corpo dançante, né? Que isso é uma forma de entender a dança, né? Uma forma de compreender a dança como linguagem. E eu queria, né, abrir essa conversa pela pergunta que é mote assim, do projeto. Assim, o que te move no teu processo de criação em dança, Matheus? São muitas coisas Sim. que me movem. Inclusive, um pouco desse conjunto de conhecimentos dentro da área da dança, atualmente também dialogando bastante com tecnologia, com inteligência artificial. O que me move é procurar explorar, descobrir coisas que até então não tem uma lógica funcional de estar na dança. Eu acho que a própria, não só a dança contemporânea, mas como a contemporaneidade na dança tem muito esse caráter do experimento. Então, eu procuro procurar esses dispositivos, principalmente. É um figurino diferente, é uma cenografia, é uma temática, né? E é muito variável na minha forma de trabalhar, porque são crianças desde 9 anos até adultos profissionais. Então, é muito variável em relação a isso, por causa das idades, né? Sim. Mas é sempre buscando um processo lúdico de descobertas de possibilidades a partir de diversas questões, assim. Não tem um só caminho. Eu tento manter manter, assim, entre aspas, a minha assinatura quanto criador, mas que isso não engesse as criaturas coreográficas. Certo, né? Certo. Inquietação parece ser o mote que move, né, esse processo. Exato, né? Exato. E nessa perspectiva, tem também, obviamente, um repertório que tu foi acumulando, né? Daí a gente volta um pouco e vê lá, né, o teu chão de casa, né, que é onde começa tudo, e depois tem várias experiências, companhia municipal, depois a criação da tua própria companhia. Como é que tu olha para esse passado, assim, para essas informações referenciais que te movem até hoje, assim? Como é que tu, né, dialoga com isso? Então, filho de uma grande mestra, né, Margot, nasci praticamente dentro da escola, cresci
tive uma resistência social, machista, digamos, né? Comecei a dançar com 18 anos, somente. Puxa. Com a Gislaine, inclusive, quando entrou a dança contemporânea dentro do Ballet Margot, e a partir da inspiração do trabalho da Sigrid, dentro da Companhia Municipal, vendo a minha irmã dançar. Uhum. Então, eu me encantei com a arte contemporânea, digamos assim, não só a dança contemporânea, quando eu comecei a assistir minha irmã dançar. Aí eu me identifiquei também quanto pessoa. Eu nunca fui muito dentro de moldes e padrões, assim. Eu sempre fui um pouco revoltado, queria nadar contra a maré em vários contextos, e ali eu me identifiquei. Então, assim, teve essa influência natural da minha mãe, do Ballet Margot, mas teve muita influência do teatro, do Raulino Prezi. Tu trabalhaste na companhia de teatro do Raulino, né? E o teatro, ele influencia muito a minha forma de pensar a dança como um todo, não só na dança contemporânea. Então, eu tenho muito essa influência. Tentar equilibrar e filtrar os conhecimentos e transformar eles em sabedoria para saber usar esses conhecimentos. Então, o teatro me influenciou muito. Eu comecei na cena no teatro, eu comecei na técnica no teatro, com atores reunidos, fazendo sonoplastia, com 14 anos, e, ao mesmo tempo, eu comecei... meus 14 anos foi um despertar, porque eu comecei a fazer cenografia e iluminação para o Ballet Margot. E aí eu fazia capoeira com o Ney Moraes, com o Seni, e tinha um pouco ali da destreza física da capoeira, dramaturgia do teatro, e aí fui me encontrando, e me encontrei mesmo quando começou a dança contemporânea, com a Giz, minha primeira prof, dentro do Ballet Margot, que também tem todo esse contexto da cidade, desde o Grupo Raízes, da Companhia Municipal, a contemporaneidade na dança, e como eu e a minha irmã fizemos parte durante um bom tempo da companhia, a gente trouxe esse pensamento contemporâneo dentro do Ballet Margot. Então, eu tive uma colaboração criativa muito legal com a minha mãe durante muitos anos, dentro do neoclássico, que ela sempre teve uma criatividade incrível de composição, e eu questionava ela em relação ao tema, à pesquisa dentro da técnica, o quanto se desconstrói a técnica para inserir um pouco o conceito, para justificar o tema, o título, e a gente teve essa colaboração, assim, que foi muito interessante. E aí fundei minha companhia, também através de uma conversa com a Sigrid. Eu era um bebê, tinha 20 aninhos, e aí a gente conversou muito sobre essa transição dos alunos para o profissional, que existe um vácuo, muitas vezes, nesse caminho, né? Também por uma pressão familiar, financeira. E a Sigrid deu esses toques, e eu conversei muito com a minha irmã, Kátia, meu braço direito, desde sempre. E a gente fez o Matheus Brusa Grupo Juvenil de Dança Contemporânea, que era uma companhia jovem, de transição. Isso em 2006. Esse ano a companhia faz 20 anos. Mas já em 2007 a gente se aventurou em Funarte, ganhou Funarte, daí a gente teve que acelerar o processo de profissionalização do todo, né? Esse Funarte foi aquela circulação com a... Foi o Bipolar. O Bipolar. Isso. Depois teve uma outra circulação, Teve. E aí, a partir daí, a companhia começou a ter um caráter mais profissional. Atualmente a companhia está numa pausa, porque a gente depende dos editais para sobreviver. Por mais que a gente tenha uma sede, que isso facilita muito, né? Mas, enfim, vai e volta. No passado a gente estava super bem com a companhia, agora a gente está esperando resultados de editais e a gente vive nisso, tentando... Ano passado eu estive em Brasília, no encontro de dança lá, para pensar soluções, para falar da lei da dança, diversas coisas, do Plano Nacional de Cultura. E aí eles colocaram em pauta a questão de outros recursos que a gente poderia buscar. E, enfim, estamos aí na batalha na companhia, e o Ballet Margot aí, firme e forte. Claro. 44 anos. Uma história incrível, né? Eu queria pegar e falar sobre isso, porque eu acho que ainda é recorrente esse medo de abraçar a dança, esse lugar de um homem na dança, né? E, enfim,
mesmo ali nesse espaço onde, obviamente, era tudo muito mais tranquilo, como é que tu resistiu, né? O que se passava? E isso continua acontecendo com a tua experiência na escola? Enfim, como é que, né? E tu vê essa questão? Olha, diretamente comigo, talvez não, mas a gente não tem um aluno menino, um aluno homem. Sim. Então, assim, não adianta romantizar, dizer que sim, melhorou um pouco, mas na prática não é tão bonito assim, né? A gente não tem homens lá, ainda está muito atrelado quando tem a dança urbanas, dança contemporânea ainda um pouco, mas mesmo assim na própria dança contemporânea são só meninas. Então existe sim esse paradigma muito, muito forte social ainda. Acho que tem muito a ver com o local, a cidade, a região, né? Através dos festivais eu tenho oportunidade, e da companhia de circulações eu tive oportunidade de ir bastante para o Nordeste, e é um pouco diferente, sim. A gente vê que lá tem um pouco mais... Já evoluiu um pouco mais isso, assim, acho que eles têm mais essa liberdade, e tem toda uma influência cultural, né? Que o próprio Gaudério, que é uma pesquisa que a gente tem, ele é justamente para tentar desconstruir e romper um pouco toda essa... Enfim, esses paradigmas, esses preconceitos, né? Mas é fato que ainda, né, reverbera essa questão, né? Bastante. Eu queria que tu falasse justamente dessas referências, né? A informação da escola, a capoeira, e aí tu entra, né? Tu começa a fazer aula com a Giz, depois vem a companhia municipal. Como é que essa experiência vai te formando enquanto intérprete, né? Enquanto bailarino, né? Que é uma coisa que depois tu pega isso como repertório para reorganizar na tua forma de criar, né? Sim. Criando a tua assinatura, né? Eu tive um privilégio, digamos assim. Também, claro, foi muito a partir do nosso esforço, meu e da minha irmã, de viver uma época em que os editais começaram com muita força, né? O próprio Financiarte, que era o Fundo para a Cultura, então, e a sigla também incentivava muito a gente a escrever projetos. E eu tive a oportunidade de estar em diversos contextos diferentes, não só quanto linguagens, mas dentro da própria dança. Sim. Ao mesmo tempo que eu tinha o mesmo trabalho aprovado no Itaú Cultural, ele dançou em Joinville. Que são contextos muito diferentes. Um é mais comercial, um é mais conceitual, né? São formas de pensar a dança, a própria dança contemporânea, muito diferente. E eu comecei a me ver no meio desses dois contextos e comecei a me preocupar em criar essas pontes desses contextos. Então, tanto de linguagens quanto de contexto dentro da própria dança. E, enfim, eu escutava pessoas falando estavam em um contexto falando de outro e vice-versa, e eu me via um pouco nesse meio, tentando me encontrar, e eu acho que eu me encontrei quando eu entendi que eu estava tentando justamente achar um equilíbrio nisso tudo, em como ter um trabalho mais conceitual dentro de um festival de dança, que muitas vezes é um pouco mais comercial, mas estar naquele festival tentando achar um equilíbrio em deixar meu trabalho, não perder o caráter experimental e conceitual, mas também tentando moldar algumas coisas dentro da composição que seja aceitável, que agregue público, que forme público, que aproxime as pessoas. Sim. Porque, às vezes, as pessoas têm esse paradigma da arte contemporânea como sendo muito intelectualizada, e, às vezes, ela dependendo do contexto, né? Isso, ok, mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco essa falta de preocupação em relação à formação do público. Sim. Né? E que eu venho aplicando um pouco no meu Insta, por exemplo. Que de 13 fui para 16 mil seguidores porque eu resolvi falar sobre diversas coisas. E ali eu vi um canal para aproximar essa galera mais nova também a entender a dança contemporânea nessa forma não tão... ainda presa a moldes elitizados de dança, de técnicas. Sim. Então, eu acho que esse é o caminho, e eu me encontro hoje muito nesse espaço. Assim. Eu sou chamado para ser jurado em diversos festivais, e eu tento
trazer esse olhar da dança contemporânea em relação a isso, sabe? Desses pilares da desconstrução, do experimento, e eu vejo que fim de semana passado eu estava num festival em Uberaba, e a gente vê ainda que realmente falta um entendimento sobre isso tudo, porque existe um outro lado da dança contemporânea mais comercial, mais americano, digamos assim, e que de festivais grandes, e que o que eles aplicam lá em dança contemporânea é o nosso neoclássico, por exemplo. Aham. Então existe muito ainda esse terreno amplo de entendimentos da dança contemporânea. Aí eu começo a questionar qual que é a função de estar a dança contemporânea num festival, se ela vai estar ali na prática sendo algo que já existe e que o jazz já contempla ou que o neoclássico já contempla. Então eu penso muito nisso, assim, na dança contemporânea como diversidade de pensamento e de possibilidades do entendimento do corpo na cena, da intenção, da dramaturgia, enfim. Pois é, eu queria saber como é que tu equaciona um pouco isso, né? Entre a necessidade de ter habilidade técnica e a perspectiva de criar conceitos, elaborar, né? Enfim, outras informações que dialoguem com o público, até para que essa distância que aparentemente a dança contemporânea ainda mantém, né? Sim. Ou enfrenta, ou tem como desafio, né? Uhum. Como é que tu tenta equacionar isso, né? E de alguma forma tem conseguido equacionar isso, né? Pela trajetória da companhia, pelas experiências, e depois a gente vai falar pelos prêmios, né? A participação nos festivais também, né? Sim. Eu acho que vem muito disso que eu falei sobre um pouco dessa preocupação de muitas coisas, desde financeiras, de contexto, de aproximar público, mas eu acho que o que mais pega é a formação do público. E aí, no momento que a gente está criando ali na escola, na companhia, ultimamente eu me pego muito pensando na dinâmica, na velocidade, na quantidade de informação, porque atualmente eu sou muito ligado à tecnologia, às redes sociais, eu leio bastante sobre isso, e se fala muito na atenção, no poder de atenção das pessoas que quase não têm mais poder de atenção. Sim. e como manter o público atento e dentro da obra. Sim. E eu penso hoje em dia como coreógrafo que se a gente não... E eu remontando pesquisas antigas, eu vejo que eu remontando hoje, eu já tenho uma outra preocupação, um outro caráter em relação à velocidade das cenas, o tempo das cenas e o equilíbrio que a arte tem que ter de botar a pessoa na plateia e fazer ela respirar fundo e frear, mas ao mesmo tempo não frear tanto para não perder o público. Porque senão ele vai pegar o celular e olhar um Instagram ou alguma coisa assim. Sim. Então eu penso um pouco sobre isso, sobre essa velocidade de informação, cartas na manga, que vai entregando os dispositivos, os recursos da coreografia durante a obra para ir mantendo o público conectado. E em diferentes contextos também, né? Porque a companhia Matheus Brus é um contexto, né? No espetáculo, as pessoas vão lá para assistir. E o Ballet Margot em festivais, principalmente o Festival de Joinville, em grandes festivais, grandes palcos, né? Mas é uma loucura tentar esse equilíbrio. Sim. E eu vejo que existe um efeito sanfona, às vezes, no próprio Festival de Joinville, da dança contemporânea, principalmente, dar alguns passos em relação ao que se entende de contemporaneidade na dança, no corpo, na dramaturgia, e dependendo do que está acontecendo, isso regride. Existe esse efeito sanfona, assim, que acontece. Mas eu acho que muito hoje em dia eu penso muito na tecnologia, na atenção das pessoas, e eu acho que a gente, quanto criador, não só da dança contemporânea, precisa pensar nisso. Porque senão, o que será de nós? Né? Nós vamos estar dançando para quem daqui a pouco? Né? As próprias circulações da companhia pela Funarte, no ano passado,
5, 6, 7 pessoas na plateia. Entende? Então, isso me preocupa, principalmente, não principalmente, mas isso potencializou depois que eu tive uma filha. Sim. E que às vezes olha para mim e diz que não sabe se quer dançar, se não quer. E eu troco essas ideias, ela vai fazer 11 anos já, ela é solista agora da turma dela, que ela começou no contemporâneo com 5 aninhos. Então eu olho para ela, eu olho para essa geração nova, eu penso na geração que veio antes e é uma loucura achar esse equilíbrio, tentar achar, né? A gente está sempre nessa... Sim. Esse dispositivo da tecnologia, que aliás te levou a criar um trabalho especialmente lá para Joinville no ano passado, né? Como é que tu lida com ele? Porque, enfim, é um campo muito aberto, né? A inteligência artificial é um campo ainda a ser explorado e ser descoberto e entendido, né? Sim. Como é que tu organiza isso para a tua criação, né? Porque, enfim, tem um ambiente virtual e tem um ambiente esse dos corpos, né, que estão ali trabalhando contigo, né, que são, né? Como é que tu equaciona, como é que tu faz essa equação, assim? A IA mesmo, a inteligência artificial, ela ainda é um bebezinho, né? Ela está ainda engatinhando muito. O ano passado, no projeto lá de Joinville, eu tive a oportunidade de aprofundar, experimentar muito. E aí a gente comprovou mais uma vez lá que, a partir desses meus estudos, várias plataformas, que a IA está engatinhando muito na dança ainda, na música já avançou muito. A minha relação com a tecnologia, ela é de um bom tempo, a partir do videodança, principalmente. Sim. Lá em 2009, a gente teve uma cadeira na especialização Corpo e Cultura da UX, com o Leonel Brum, e a gente tinha que fazer um videodança. Aí a gente fez um videodança, ele passou no Itaú Cultural, videodança. Ar visível, né? Ar visível, exatamente. Fomos eu e a Raquel, que infelizmente faleceu recentemente. Fomos eu e a Raquel para São Paulo e ali começou uma relação próxima com a tecnologia. O videodança me ajudou muito a compreender a dança como um todo e as possibilidades da dança na contemporaneidade, porque um editor ele não deixa de ser um pós-coreógrafo, né? Ou o próprio coreógrafo. Sim. A imagem dança. E também comecei a ter uma relação próxima por causa da música, né? A gente começou a usar dispositivos, Marcelinho Silva, os irmãos Viegas, no próprio Bipolar, trouxeram o Theremin, o primeiro instrumento elétrico da história, Sim. Que é por aproximação. O Marcelinho já trouxe o Calcilator, que era o início do touch, praticamente, que a gente tocava com touch. Então, a música foi um meio também uma porta muito forte para me aprofundar e curtir a tecnologia. E aí, quando minha filha nasceu, lá em 2015, eu tive que coreografar à distância, praticamente. Aí que eu tive a ideia de criar uma coreografia com a voz do Google, a partir do aplicativo Waze, em que a voz comandava e dizia tudo que as bailarinas tinham que executar em cena. Recentemente, a gente montou uma nova versão. E aí, a partir dessa necessidade, eu vi essa potência. Uhum. E, atualmente, eu estou mergulhado na interação com a IA. Eu uso IA para trilha sonora, eu uso IA para desenvolver conceitos, eu uso IA para desenvolver artes gráficas, enfim. Estava agora há pouco na escola criando conceitos, avatares, vozes do nosso espetáculo infantil, por exemplo. Sim. Né? Porque a IA, eu acho que a dança, a arte sempre interagiu com a tecnologia. Né? Sempre que a tecnologia avançou, a arte interagiu. Uhum. Né? A não ser que o conceito do projeto tenha um foco em o vinil e botar um vinil em cena, o DJ vai estar ali com todo o seu aparato tecnológico. Né? Só que a IA ela já vai em outro patamar. Né? Porque ela começa a interagir de uma forma um pouco mais autônoma. Porque a IA mesmo, ela existe desde os anos 70, 80. O foco automático da câmera, em coisas mais simples, né? Só que hoje em dia ela está mais evidente que ela existe. E ela abre portas. Abre portas para
por exemplo, nós que temos uma escola de dança, o ano passado a gente fez um espetáculo infantil todo com trilhas sonoras feitas por IA, e isso é um tanto quanto polêmico em termos de autoria, até porque é coautoria com a IA, só que, ao mesmo tempo, a gente nunca teve verba, talvez nunca teria verba para contratar uma orquestra para fazer uma trilha sonora específica por um baby de 4 anos dançar. E uma cantora ir no estúdio cantar. Então, ele abre essas portas. Então, eu estou mergulhado nisso, mas, ao mesmo tempo, eu tento ficar atento em relação a isso tudo. Que eu não quero tirar o espaço de um artista. Inclusive, eu converso com o Lázaro Nascimento, enfim, com as pessoas que trabalham comigo. Mas, ao mesmo tempo, quando que a dança teve a oportunidade, né, num contexto de escola, principalmente, de ter isso? Diferente da companhia, que a gente tem os músicos, a gente toca em cena. Então, eu interajo bastante, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me questionando e fico um pouco cansado. As próprias alunas, assim, esse ano a gente está tentando focar em temas que não têm a ver com tecnologia, porque já está um pouco cansativo. A gente está vivendo acredito que de certa forma, uma transição, que a gente está numa correria, porque a gente está tendo que dar conta de 2 mundos, né? O virtual e o presencial. Sim, eu ia fazer uma provocação, enfim. No Tombedo de Mente tem uma sequência que a professora de balé diz: resolve no corpo, resolve no corpo. E como é que a gente, né, como é que tu dá conta disso, né, de trabalhar o corpo dessas intérpretes, né, ou com essas referências, com esse high-tech, né, que a IA e as outras tecnologias te oferecem, assim. E quando que a gente vai, né, trabalhar esse impasse? Quanto tempo, e se é que concebe que ele permanece e está presente? É bastante coisa. É bastante coisa. Há algum tempo já na escola, eu tenho assistentes que trabalham comigo, né? Atualmente a Milena, ela é assistente em todas as minhas aulas, porque eu estou nesse lugar, ao mesmo tempo empresário, criador, e tento... Aquela velha questão da arte, né? A gente não tem verba para ficar contratando os profissionais que a gente gostaria. Eu gostaria de ter uma figurinista, e a gente pega e faz o que a gente tem que fazer. E eu acho que a minha relação, as capacidades que eu fui criando antes da tecnologia da IA, eu trouxe um pouco essa capacidade de assimilar e fazer acontecer e produzir dentro da IA. Mas a IA em si, na dança, que nem eu falei, eu acho que a dança ainda é insubstituível, se um dia vai ser, né? Não sei onde vamos chegar. Ela é ainda insubstituível em relação ao movimento, né? O que eu constatei ano passado nos testes lá em Joinville foi que mesmo pedindo uma movimentação ou algo mais contemporâneo, vinha uma referência clássica. Eu botava uma sapatilha de ponta, independente do que eu colocava no prompt. Então, eu acho que a gente tem isso. Eles te devolviam isso como informação. A IA devolvia isso, porque a gente fez um teste muito em vídeo. Sim. Né? Eu realmente testei o conhecimento da IA em relação a banco de movimentos, digamos assim. E aí, conversando aí com algumas pessoas que entendem de tecnologia, eles falaram: terei que fazer uma IA generativa de dança, gravar o movimento, denominar, gravar o movimento, denominar. Então, assim, até referências mais modernas, né, que já tem um conhecimento, um Laban da vida, não tinha muito, assim, eu tentei buscar várias referências dentro do tempo que foi possível, mas dá muito trabalho, né? As pessoas têm, às vezes, um mito que IA é só botar ali umas frases que ela vai criar algo mágico. Não é mágico nenhum. Claro. Dá muito trabalho, assim. Tanto que o ano passado a gente resolveu criar a coreografia com os corpos humanos. Isso mudou no processo, porque o vídeo, a IA em si, não ia dar conta de entregar um produto minimamente interessante para a gente apresentar num seminário e discutir. Então, a gente gravou as bailarinas, e aí eu peguei essa imagem gravada, coloquei dentro de uma plataforma de vídeo de IA e pedi para ele transformar aqueles corpos em androides, em alguma coisa que tinha a ver com o conceito do algorítmico, que era o nome
Então, eu acho que está ainda nesse campo, assim. Como tudo, como eu acho que quase tudo na arte, não só na arte, na vida, tem essa dualidade, né? Tem, que nem eu falei, ao mesmo tempo eu tenho uma orquestra na mão, mas ao mesmo tempo eu queria estar contratando e pagando uma orquestra como deve. Sim. Então tem essas dualidades, né? Sim. Ajuda, mas tem que saber trabalhar, tem que saber educar, configurar um chat GPT da vida, tem que saber mudar a personalidade dele, senão ele vai só estar dizendo que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Nossa, que é incrível, tudo é incrível, né? Parabéns, então, você conseguiu. Exato. Então, ir aprendendo e testando, tudo é teste, né? Cada vez mais. Com a IA é muito teste. Assim, o ano passado, junto com o Diego Mack, de Porto Alegre, a gente testou muita coisa. E muita coisa ficou em off, que a gente até não teve tempo de mostrar lá, de coisas engraçadas que surgiam de movimento, que a gente queria focar no Android, no corpo robô, nessa interação. E ele fazia coisas assim. Eu e o Diego, a gente mandava cada pouco. Quando eu recebia um vídeo dele no WhatsApp, eu sabia que vinha uma coisa engraçada. Porque foi difícil a gente selecionar coisas legais para colocar, assim, sob um olhar contemporâneo. Né? Claro. Talvez se fosse uma coisa clássica, ia ser um pouco mais fácil. Mas ia ter uma falha técnica, provavelmente, porque os ajustes finos da IA ainda na imagem. O vídeo é quase sempre o último que evolui na tecnologia. Né? O som é um pouco mais fácil, entre aspas. Né? O Suno, por exemplo, ele cria trilhas muito interessantes atualmente. Assim. E é muito louco porque há 2 anos atrás eu testei essa mesma plataforma e era péssimo. Então, assim, está evoluindo e está evoluindo cada vez mais rápido. Aquela velha história, onde a gente vai parar? Teve um especialista que fez uma previsão bem assertiva de quando a IA estourar, que falou que lá em 2032 os robôs já vão estar micro, nanos e vão ser injetados no corpo e aí não tem mais distinção de biológico e tecnológico. Então, eu gosto de me aprofundar nisso, mas eu não sei ainda como lidar, acho que como muitos de nós, né? Ao mesmo tempo que é atrativo, assusta. Sim, para onde se vai, né? Exato. E com que referências vai se trabalhar, né? Falando em referências, assim, eu queria também te perguntar, dentro da tua perspectiva de criador, quais são as referências que te alimentam? Tu tem lá no DNA familiar, né, todo um clássico, né? Depois o contemporâneo entra na sequência, aí tu vai fazer pesquisa sobre pega digamos assim, uma referência da dança gaúcha e reelabora, né, e circula com ela, inclusive, pelo Brasil, né? Como é que tu trabalha isso, né? O que passa na cabeça? Não, nem eu sei, às vezes. Eu tento perceber, eu tento me manter sensível e perceber potenciais criativos como um todo, né? Às vezes é uma ideia muito simples que eu vou aprofundar, ou às vezes é algo já mais consolidado. Por exemplo, o Gaudério. Sempre admirei muito a riqueza de coreografia, de elementos, de figuras, que eles chamam na chula, das capacidades coreográficas do chuleador, né, da chula. Sempre achei um sapateado incrível, sempre me encantou. E o Lázaro Nascimento, que é diretor musical, trabalha comigo desde 2009 na companhia, também tocou no paiol com 5 aninhos, claro. Um violão, ele é autodidata. Então, foi juntando, assim. Eu acho que, assim, eu vejo tudo muito como pergaminhos conceituais. Né? É um tema, uma ideia que dá um clique e começa a pesquisar, começa a abrir portas e começa a escolher caminhos, e isso vai se desenrolando, e é um pergaminho inacabável, né? Então, e a chula foi muito isso, e aí eu comecei a pesquisar sobre a chula, e eu comecei a me assustar um pouco sobre aprenda seu troféu, sobre coisas bem pesadas, assim, né? Retrógradas e preconceituosas. Aí eu me alimentei mais disso, porque eu quis realmente trazer uma releitura, tipo assim, vamos tirar o lado bom, estético e coreográfico e conceitual, e vamos remontar e reconfigurar isso. A gente circulou pela Funarte,
foi muito legal a resposta do público, né? A gente fez um espetáculo sensorial. A gente fazia pinhão na chapa em cena, que já era um instrumento. Na entrada tinha o pinhão, que a gente fez um palco antes de começar o espetáculo, e chimarrão. Lá em Salvador eles amaram o pinhão, eles não conheciam, eles enchiam a camiseta no teatro. E entrou no teatro, tinha o cheiro do pinhão na chapa. Então era um espetáculo bem sensorial. Então foi muito para trazer uma configuração mais contemporânea sobre isso tudo, e fui me aprofundando. E tu coloca mulheres dançando. Exatamente. Também, que é né? Exatamente. Pro MTG da vida, peraí, alto lá. Né? Exatamente. Na época, inclusive, convidei eles para assistir. Poucos foram. Mas os que foram não tiveram muita resistência. Não se espantaram. Não tiveram, não. Enfim, foi muito dessa nova roupagem do que pode ser de potente dentro de algo que existe muito, que fica muito quadrado, né? Muito rígido em relação a várias coisas, que não pode muita coisa, e ali a gente se permitiu fazer tudo isso e descobrir sonoridades, e foi um espetáculo muito legal, assim. E tem gaúcho, tem por tudo, né? Claro. Então sempre tinha um gaúcho na plateia, eles traziam isso, era muito legal. Era muito legal a resposta, assim. Nossa, me senti no sul, me senti lá naquele clima, e a forma como foi feito, né, a desconstrução. E eu tive também a preocupação de, antes de desconstruir, construir, né. Contratei o James Pereira, que é um chuleador multicampeão incrível, e ele ficou 3 meses, só ele com os bailarinos. Eles aprenderam chula até um nível profissional, digamos assim, por ter já capacidades, né, físicas, motoras, cognitivas, enfim. E aí, a partir daí, eu desconstruí muito em colaboração com eles, quanto intérpretes criadores. E eu não sei fazer uma figura de chula, mas eles sabiam fazer do nível... E o James tinha ido fazer aula de balé clássico no Ballet Margot um tempo atrás, para pegar capacidades do balé, para colocar na figura de chula. Então, o Sturenler, algumas coisas, ele foi trazendo do clássico, foi interagindo, assim. Então, já era uma pessoa que tinha uma cabeça aberta, assim, em relação a isso. Quando tu fala em desconstrução, eu faria um parente, né, aparentado com subversão. Te interessa isso no teu trabalho? Desde que tu começou a criar? Sim, eu acho que tem uma relação... tem uma boa relação, sim. Às vezes são caminhos bem próximos, né? Mas sim, eu sou muito curioso. Eu gosto muito de pegar um tema e me aprofundar nele. Eu tenho muitos cuidados, assim, do que está sendo colocado em termos sonoros. Muito daí veio a trilha autoral na companhia desde sempre, né? De tentar não ter nada muito fora do conceito, né? Tem a ver, ou já não tem mais a ver com aquele ponto de partida. Não tem, e tudo bem, é para aí que eu quero ir, ou não? Vamos para aqui, volta, olha para trás, vamos rever qual foi o início disso. Então, eu penso um pouco nisso no processo criativo, na medida do possível, porque a gente tem que produzir, a gente tem que escrever edital, a gente tem que criar coreografia, a gente, né, tem todo um mercado por trás que muitas vezes não nos permite o tempo, talvez necessário, para o desenvolvimento de um trabalho, mas ao mesmo tempo é bom a gente ter uma meta, senão a gente pode cair numa armadilha de ficar... eu vejo isso quando eu estou criando um vídeo ou uma trilha, assim. Sempre vai ter alguma coisa que está na minha mão que eu posso melhorar. E o Lázaro é muito assim. Mas essa nota aqui, ele afasta, assim, 1 milímetro para a esquerda no programa, que vai fazer diferença. E às vezes eu falo isso para ele. Que a gente tem que fechar essa trilha, porque se deixar, vai sempre, né, testando. Não existe um definir a obra, né? Ela sempre vai ter um caminho infinito, né? A gente que vai configurando versões para ir para o palco, assim. Isso é um pensamento que eu tento trazer também para a escola, para todo mundo. Quando é que tu te acomoda, tu te aquieta com a obra? Porque tu revisita teus trabalhos, né? Tu reorganiza teus trabalhos.
com muita frequência. Sim. Isso é da ordem da inquietação mesmo, do apuro estético? Por onde transita isso? Eu acho que é nessa inquietação acho que muito artista, talvez todo artista tem esse lado de olhar o que fez ontem e já ver uma melhoria, né? Uma possibilidade nova. Então vem muito disso. E ao mesmo tempo, ali no Ballet Margot, eu tento fazer um equilíbrio de tentar trazer obras diferentes a cada ano, que não tenham muita proximidade, porque o nosso processo de aula dentro do Ballet Margot, na dança contemporânea, que é uma vez por semana, por turma, a gente tem que fazer acontecer coreografia e aula ao mesmo tempo. Então, eu tento desenvolver dentro da coreografia as capacidades que eu acho necessárias para aqueles alunos terem de bagagem motora, enfim, né, de movimento. Então, fazendo esse equilíbrio e tentando variar dramaturgicamente, em termos de qualidades de movimento, capacidade de movimento, de uma obra para outra. Enfim, é um pouco esse caminho, assim. E eu vejo ideias que, a princípio, deram muito certo, mas podiam ter dado muito mais certo. Podiam ter outra. E eu gosto de experimentar, assim. Daí tu vai lá e retoma. Eu gosto de experimentar. O outro elenco, o figurino muda um pouco, ou o cenário, ou entrou outro cenário, ou mudou a trilha. Agora estou pegando trilhas antigas e interagindo com a IA. Não deixando a IA fazer do zero, né? Quase nunca. Então eu gosto disso e, principalmente, qual é a minha percepção em relação àquela obra que eu criei, o Pineal, por exemplo, que a gente estreou ano passado, que é de 2006. Que ele retomou em algumas instâncias. A minha irmã dançou um solo, aí foi mudando o nome, foi mudando várias... Né? E aí, como eu percebo aquilo e como eu posso fazer aquilo evoluir, de certa forma, em relação ao que já foi, né? Sim. Evolução no sentido de mudança, não de melhor. Exatamente, não de melhor, mas de evolução em relação a tudo, né? Todo o contexto. A própria coisa que eu falei da velocidade, né? Eu vejo obras que eu vou remontar e que tinham um outro tempo. E que aí eu penso, será que esse tempo dessa sequência, dessa célula, vai ser atrativa? As pessoas vão ter atenção hoje, né? Que tem menos que um peixinho dourado, para perceber essa cena. Então, eu acho que está pegando muito por aí, assim. E eu acho que é uma preocupação pertinente para a gente se manter vivo e ativo na sociedade. Senão a tendência é a gente perder muito espaço para a tecnologia, para as plataformas de streaming, enfim. Sim. Para ti, no teu processo de criação, e tu escreves um pouco sobre isso aqui, trilha e luz estão absolutamente colados, né, ao processo de composição de movimentos. Como é que tu faz essa equação? Tem alguma coisa que vem antes, tem alguma coisa que vem depois? Como é que tu organiza isso para a cena ficar pronta, que nunca está pronta, na verdade, né? Se tem isso como um dado também, né? Eu acho que dentro do entendimento de composição coreográfica é muito importante o coreógrafo captar conhecimentos, né? Tanto dentro do contexto da dança, a luz, a trilha, tanto fora, né? Muitas vezes, para ter criatividade na dança, a gente tem que estudar uma coisa que ainda não tem nada a ver com ela e a gente contextualizar e trazer para a dança, né? Acho que a criatividade tem muito a ver com isso. Então, assim, por ser iluminador há muito tempo, me facilita ver aquela cena, pensar aquela célula coreográfica ou instigar algo no público, no elenco a criar, pensando que pode ter uma luz vindo de algum ângulo que pode valorizar como que o corpo vai aparecer na cena. É um contorno, é uma frente, é uma lateral, vai dar volume. E a trilha, ultimamente, ela está vindo antes. Mas no Pineal, na dança, na companhia Matheus Brusa, foi bem variável. Foi uma loucura esse processo, porque as minhas segundas-feiras eram das 2 da tarde até altas horas, no estúdio,
e nas terças e sábados montando coreografia com essa trilha. E às vezes é o oposto. Às vezes eu montava uma ideia de movimento de cena e trazia, ou às vezes a trilha não acompanhava a dança, eu criava algum experimento sozinho, trazia para o Lázaro, para o Marcelinho, a gente ia para o estúdio dele. Então, esse foi bem híbrido. Acho que depende muito de cada obra, mas por uma questão de otimização de produtividade, que a gente tem cada vez mais essa questão, né, essa demanda, a trilha está vindo antes, normalmente. Mas eu mudo muito. Eu gosto de trabalhar muito com um programa aberto com a trilha. Sim. Porque eu vejo as necessidades ali e eu acho que isso é muito bom para os coreógrafos. Eu falo sobre isso nos festivais também, que é um recurso, um dispositivo bem importante, porque deixa o processo mais maleável. Eu percebi que esse momento precisa de mais tempo. A trilha está aberta. Eu vou ali e eu vou deixar eu vou repetir aquele looping, eu vou deixar aquele som mais lento, mais elástico. Então, é bem interativo. É bem interativo a trilha e a luz também, principalmente agora na sede nova, né, da escola. A gente construiu aí o ano 2024, ano retrasado. E a gente construiu com o pé direito mais alto, comprou alguns efetores, né? Usou alguns efetores do centímetro lá da Funarte, que eram feitos com cano de chaminé. Aí adaptei, já virou os efetores, os focos da sala. Eu fiz ali a parede retrátil, eu e meu cunhado construímos do zero. A gente fez a parede retrátil, daí eu consigo ver a cena de longe, que está me ajudando. Isso interfere totalmente na iluminação. Daí eu consigo testar uma luz contra, uma temperatura de luz com aquele figurino, a gente tem a caixa preta, né? Ele é quase uma Valentim Lazarotto, assim, nosso espaço. E antes ainda, desde 2007, eu utilizo umas caixinhas de luz no chão, que a princípio eram caixinhas com soquete para botar uma resistência para colocar um produto para virar um fog sem ser esse jato. Hoje em dia a gente tem a Haze, que é um fog mais silencioso. Mas na época a gente tinha que ter isso. E aí eu tinha a caixinha, eu disse, não, vou botar uma lâmpada e vou usar. Aí a gente começou a usar isso no processo criativo lá no Ballet Margot ainda, lá em 2007, no Companhia Matheus Brusa. Não tinha LED ainda, então quando eu queria a cor eu tinha as gelatinas, colocava as gelatinas da frente da luz incandescente para ter uma temperatura. Então eu gostei muito de fazer esse teste, assim. Mas é uma loucura porque é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Todos os pilares da cena, da estética, enfim, acontecendo e esses experimentos. Então, a luz, muito a partir da sede nova, ela está entrando mais. Porque inclusive, eu gosto de botar cortina blackout na janela, a gente fecha a cortina blackout, fecha os panos pretos, tira espelho, trabalha uma luz mais quente, né, para ficar mais confortável para o elenco. Enfim, inclusive as próprias alunas às vezes pedem para apagar a luz, fazer com a outra luz, porque já aproxima mais o elenco ao conceito de obra no palco, né? Então, para elas psicologicamente também é bom, não só para o coreógrafo. Sim. No meio dessas referências todas, assim, quais são as questões que te movem para levar a cena, assim? Pode ser clichê, mas o que tu quer dizer com a tua dança? Como é que tu transita aí nesse contexto? Então, acho que atualmente tem uma relação muito forte com o repertório, rever aqueles trabalhos, mas tem muito a ver com ideias de dispositivos cênicos que podem trazer potencialmente uma corporeidade específica daquele trabalho e gerar movimentos muito específicos possíveis só a partir daquele estudo. Então, eu gosto de descobrir essas qualidades de movimento que só são possíveis a partir de um recurso. Que vira e mexe na escola a gente diz, não, esse ano chega de cenário, é muito trabalho, mas a gente não consegue. Então, comecei um estudo com a Milena, por exemplo, de uma rampa com velcro, ela com macacão com o lado inverso do velcro, e a gente tentando essa antigravidade. Enfim, então, esses dispositivos que têm esse potencial
de criação de movimentos que podem trazer algo diferente do que já foi feito ou do que eu vejo para somar dentro de um estudo contemporâneo em dança, dentro primeiro da nossa bolha ali, claro, e que isso vai reverberar para fora, assim. E essas reconfigurações, né? Remontar um mesmo trabalho com outro dispositivo, com outro cenário que pode funcionar e que eu usei parecido em outro trabalho. Eu tenho um mapa mental coreográfico que eu tenho as diversas pesquisas desses 22 anos como coreógrafo e onde elas se dialogam, onde comunicam e se é realmente por aí, tem que ter essa comunicação ou foi um Ctrl+C, Ctrl+V, não deu tempo para criar algo do zero. Então, eu acho que tem muito essa questão da produtividade. Isso em festival a gente vê muito, escolas com muitas coreografias, só que, de certa forma, o mais do mesmo, não tem nada muito diferente, e eu acho que isso vem da empresa, dos clientes, que são os pais, e também influência de vários regulamentos de festivais, que tem que ter coisa nova todo ano, e aí inédita, daí eu começo a questionar o que é inédito, o que não é inédito. Pois é. Enfim, aí é uma outra conversa longa. Essa questão dos festivais também é uma questão que eu acho que tu tem uma presença, uma inserção, né, e uma trajetória de prêmios em festivais, Joinville principalmente, mas em outros. O que o festival tem de potente e o que o festival tem de, digamos assim, de obstáculo para a criação, né? Porque 3 minutos de uma célula em cena, e daí ganha um prêmio, não significam 30 minutos de uma obra coreográfica, né? Como é que se olha para isso? Eu acho que é desenvolver a capacidade de conseguir se adaptar como um bom ser contemporâneo. Os festivais, assim, querendo ou não, os festivais, cada vez mais tem festival no Brasil. Tem Sim. muito festival. E tu tá aí de jurado, às vezes de coreógrafo, isso. Enfim, tu tem transitado por esses... Isso, e como professor, enfim. Isso. E fomenta muito a dança, circula muito a dança, né? Eu acho que tem seus problemas, cada pouco eu questiono a questão da premiação, dos números, se números têm a ver com arte. Eu não tenho uma certeza, não sei se vou ter sobre isso, mas eu acho que é muito potente esse espaço dos festivais. E eu acho que a gente precisa, quanto pensador em dança, né, esses espaços que Joinville tenta colocar muitas vezes lá, e que às vezes enfraquece, eles precisam estar mais nos festivais. Porque se vê muito essa emergência da produção, da prática, e pouca teoria, e fazer, e produzir. Então eu acho que ali no Ballet Margot a gente tem, quanto participante, um olhar às vezes um pouco diferente. E cada vez menos festivais a gente participa e cada vez menos coreografias a gente faz por ano, porque eu quero justamente ter esse tempo. Mas é um conflito comercial e financeiro. Claro. Então é um equilíbrio muito difícil, né, de encontrar. Essa questão do tempo da coreografia, eu já bati de frente bastante com isso, né? Eu me debati, digamos. Hoje em dia, acho que muitas vezes não adianta a gente ficar se debatendo, que a gente não chega a lugar nenhum. Hoje em dia eu vejo como um exercício bem legal, como coreógrafo. Uhum. Como ter um trabalho, o próprio Pineal, foi para Joinville, em 2024, ganhou o primeiro lá com 3 minutos, com 5 minutos, transformar em 40. O Galdério foi a mesma coisa, né? Eu tenho essa oportunidade de trazer para o Ballet Margot para um contexto e trazer para a companhia. Não tem mais companhia, vamos retomar. Esse trabalho funcionou? Funcionou. Vamos botar um projeto desse trabalho e vamos estender ele, que eu acho que a gente tem como estender. Sim. Então, hoje em dia, como criador, eu acho um baita exercício. Um baita exercício. Um desafio sempre, mas eu acho um baita exercício, assim, para descobrir como estender a obra e como resumir a obra, sem tentar perder nada.
O próprio Gaudério, que começou em 2010 como um espetáculo extenso, foi para Joinville em 2013 com 5 minutos. Na época que eu fiz, eu peguei os 35 minutos do Gaudério, o vídeo, fiz os recortes das partes que eu acho que conseguiriam resumir tudo. Aí eu criei o vídeo primeiro, com 5 minutos, recriei a trilha com Lázaro e montei a coreografia. Foi para a cena, foi para Joinville, ganhou lá, enfim. Então, eu acho um bom exercício. É um bom exercício, assim. Sim. Mas foi um tempo até eu conseguir entender assim. Achar esse lugar. A minha reação primeiro era de reclamar, né? E muitas vezes a gente não vai para outros festivais também por isso, assim, porque dentro do próprio festival tem tempos diferentes. Montei um trabalho de 3 minutos solo, ficou bem interessante. Mas o outro é 2. A gente diz, não vou montar, ocupar meu tempo, né, para fazer isso, né? Tem outras prioridades, né, dentro do Ballet Margot. Então, eu acho que toda essa influência da cidade, da companhia, trazendo esse pensamento para o Ballet Margot, fez o Ballet Margot o trabalho da minha mãe, inclusive, ele potencializou, né, e começou a ganhar bastante espaço aí no Brasil, Joinville principalmente. Muito a partir desses exercícios que a gente foi fazendo. E a mesma pesquisa, a minha mãe gostava muito de fazer isso, de pegar uma pesquisa e experimentar no ballet. E aí agora a gente está fazendo isso no jazz também, com a Júlia, nossa professora de jazz. O centímetro virou um solo de jazz. Olha. Então, como isso vai se resolver no jazz? E ele foi o alicerce em ballet clássico, que foi a última coreografia que eu criei com a minha mãe, há 2 anos. Então, como organizar isso? Então, acho que é tudo exercício de entender o que define uma linguagem, né, que é mais a intenção do movimento e não o passo codificado em si. Sim. Né? Como achar esse equilíbrio em festival também tem muito isso, né? Como encaixar o trabalho numa modalidade, sim, né? Que tá lá. Isso. E muitas vezes eu tento realmente ficar em cima do muro para não cair para nenhum lado e jogo. Teve trabalho que foi neoclássico para Joinville e teve mesmo trabalho que foi como contemporâneo já. Então eu gosto de ficar em cima do muro, assim. Mas é como achar essas caixinhas. E aí tem o tal do estilo livre, que aí sim, é um compilado de muitas coisas. Aí que tá valendo. Aí é tipo assim, minha zona de conforto, não sei definir, me ajuda aí. Né? Porque, querendo ou não, a organização, ela às vezes é um conflito com a arte, né? Que às vezes ela não quer organizar, né? Mas ao mesmo tempo ela precisa, né? Senão o caos é importante, mas a organização também é importante. Claro. A gente está quase chegando ao final da conversa. Eu queria, você falou são 22 anos, né? De um caminho aí. O que a dança te fez, te trouxe, como ela te construiu enquanto artista nessa trajetória, olhando lá para Margot, para Giz, para a companhia, enfim, para a tua experiência como coreógrafo, criador, os teus prêmios em festivais. Como é que tu te olha hoje, assim, no universo da dança? O que ela te formou? Que artista ela te formou? Eu acho que ela me tornou um artista versátil, um multiartista, digamos assim, que precisou desenvolver a capacidade de entender principalmente a relação das coisas do que as coisas isoladas, como fazer esse diálogo entre as coisas, que eu penso muito a dramaturgia assim na dança também, né? A relação do que está na cena e não o que está na cena exatamente. E se confunde muito com o Matheus Pessoa, né? Já passei por várias crises em relação a isso. Quem sou eu fora da dança, de tanto tempo mergulhado, né? Isso a minha filha me ensinou bastante, né? Sem querer. A partir do momento que ela nasceu, eu precisei separar um pouco, frear isso e entender, porque eu sempre fui meio nerd em relação a entrar madrugada dentro na escola, martelando um cenário e pensando numa música e chama uma comida, fica ali, Lázaro chega e faz a trilha. Então, eu acho que é muito isso, assim.
É a reunião dessas capacidades que compõem o meu trabalho e que talvez seja o diferencial porque que o meu trabalho, de certa forma, deu certo em alguns contextos, deu certo no sentido que resultou em obras interessantes, né, para muitos críticos, muitos jurados. Enfim, quando a gente é jurado, não gosto dessa palavra, não é um avaliador, um contribuidor, que hoje eu estou nesse espaço, eu entendo que são opiniões pontuais, só que quando elas são somadas durante tantos anos, realmente tem alguma coisa interessante, consistente, coerente, né, nisso. Então, eu acho que é muito nisso, assim. E de por mais que a idade vá freando um pouco a gente, e uma filha também, né, eu continuo inquieto nesse sentido, assim. Hoje em dia, acho que é uma mescla de inquieto e às vezes cansado, né? E eu me preocupo muito em passar isso para frente. Já estou preocupado, assim, sabe? Milena é meu braço direito e está seguindo, e as gurias ali também. Tem algumas já mais novas que amam a dança e me falaram que querem focar nisso. Então, eu me preocupo um pouco nisso, assim, desse legado, desse pensamento como um todo e também da minha mãe se manter, né? E, enfim, foi tanto trabalho até aqui, né? Minha mãe ralou tanto lá, ainda junto com a Sigrid, dançando há tanto tempo. Então, acho que é um legado tão bonito da própria cidade, né? Eu faço questão, quando eu vou para os lugares, quando eu me apresento, eu falo da cidade, do potencial, dessas influências, né? Porque, ao mesmo tempo, eu estou num local que quase sempre os outros jurados são de grandes cidades, de grandes capitais, São Paulo, Rio. Dificilmente tem lá o interior de algum estado, né, da periferia. Aí. Mas tu tá lá porque tem uma história que foi construída, né, que te colocou lá. Isso é fundamental, a gente ter essa perspectiva também. Exato. E voltar para a cena, quando? Olha, meu físico não está me ajudando muito, sinceramente. Assim, eu acho que é uma transição quanto diretor artístico, empresário e diversas outras coisas. A minha criação está mais teclando muitas vezes do que criando, assim. Então, infelizmente, o meu corpo ele tá com alguns conflitos aí, com uns problemas de quadril, de coluna, que estão me dificultando, assim. Não me vejo, me sinto contemplado a partir dos bailarinos, assim, tocando, beleza, tá tudo certo. Mas eu ultimamente aí, nos últimos anos, eu tô com alguns problemas um pouco sérios, assim, físicos, que estão vieram se agravando com o tempo, né? Talvez por eu não ter tido uma formação, provavelmente tem muita influência desde a infância, né? Mantendo algumas coisas do corpo mais novo. Comecei com 18 e correndo contra o tempo, tentando compensar um pouco, né? Quando eu me encontrei, eu pensei, meu Deus, já é tarde. Aí eu corri um pouco contra o tempo, então acho que de certa forma isso foi prejudicando um pouco meu físico, infelizmente, mas faz parte. Ok. Gente, colaborações, perguntas, tem um microfone aqui na plateia à disposição. Se não, então, te agradeço, Matheus, fico muito feliz por tu estar aqui com a gente, né, para essa conversa, né. O Conversas Coreográficas, como eu já coloquei, é um projeto contemplado pelo Financiarte 2025. Essa nossa conversa depois vai para um canal específico do YouTube, né, o Conversas Coreográficas, então fica lá como um depósito, né, um registro sobre as diversas facetas, os diversos pensamentos da dança em Caxias do Sul. Muito obrigado e te agradeço aí pela colaboração, participação. Muito obrigado de novo, uma honra estar ao lado de grandes pessoas aí da história da dança em Caxias, meus mestres, e parabéns pelo projeto, por mais projetos, né, desta magnitude, neste formato. Acho que a gente precisa bastante sobre isso e difundir isso no meio da dança. E eu tento levar isso nos festivais bastante, essa importância. Obrigado mesmo. Maravilha. Obrigado, gente.